Oi gente, tudo bem? Hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente porque vai ser mais paradinho. Tô aqui sentadinha com meu chá. Tofu, como vocês podem perceber, não pode ver uma câmera, que é seu centro das atenções, né, criatura de Deus? Aí ele daqui a pouco vai derrubar e eu vou ter que brigar com ele. Mas enfim, hoje eu queria compartilhar com vocês alguns livros de arte que eu recomendo muito, que eu acho que todo artista deveria ler, mas não naquela coisa assim, eu preciso ler porque senão eu não sou um artista legítimo. Não, é só porque depois que eu li eu fiquei, caramba, se eu tivesse lido isso em outro momento da minha vida ou quando eu era mais nova, teria me ajudado tanto, tanto assim. E aí são esses os livros que eu vou compartilhar com vocês hoje. E eu vou começar já, vou colocar meu chá aqui. Vou começar por este aqui, que é Cartas ao Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Esse livro, depois que eu terminei de ler ele, eu já comecei a reler, porque ele é maravilhoso. Ele consiste em uma troca de correspondências entre um jovem que pede dicas de escrita para o Rainer Maria Rilke, que é um grande poeta. E aí o Rainer Maria Rilke se corresponde com ele. E eu já comecei nessa pira. Meu Deus, já pensou que legal que seria se a gente pudesse corresponder com pessoas que a gente admira muito? Por exemplo, se a gente pudesse corresponder com a Clarice Lispector pedindo dicas de escrita para ela, ou sei lá, para Helena Ferrante, ou enfim. Já começa por aí, né? Que você pensa, putz, que oportunidade legal se corresponder com alguém como o Rainer Maria Rilke. E aí, dentro do livro, ele vai nas cartas falando para esse jovem que é tem o nomezinho dele aqui, Franz Xaver Capus. Falei errado, provavelmente. E aí ele vai respondendo para esse jovem, falando muitas coisas e muitos conselhos e muitas coisas sensíveis e muito bonitas e que são realmente verdades. Ele, assim, nas minhas palavras, né, fala: vai viver para você ter repertório para ter o que escrever. Então, não adianta você querer escrever coisas mirabolantes se você não viveu, se você não sentiu dores, se você não perdeu alguém, se você... Não que a gente tenha que perder alguém, né? Mas deu pra entender o princípio da coisa. Então ele falou, vai viver, meu filho. Só que ele fala de uma forma linda, e aí é emocionante. Eu vou ler um trecho aqui pra vocês. Não busque, por enquanto, respostas que não lhe podem ser dadas, porque não as poderia viver, pois trata-se precisamente de viver tudo. Viva, por enquanto, as perguntas. Talvez, depois, aos poucos, sem que o perceba, num dia longínquo, consiga viver a resposta. Olha que coisa absurdo! É lindo esse livro. Então tem várias passagens assim que ele vai falando sobre conselhos de vida que se aplicam a um artista, ou para todo mundo. O próximo livro da lista é esse aqui, Só Garotos ou Just Kids, da Patti Smith, que é uma diva! Nossa, eu amo a Patti Smith. Então, esse livro é basicamente ela contando sobre a vida dela. Ela meio que se autobiografando. Só que a parte mais no começo da vida dela, ela se descobrindo como artista. Então o livro, para quem sempre passou por algum tipo de crise, eu acho que são poucos os artistas que não passam por algum tipo de crise, se descobrindo como artistas e entendendo o que é ser artista. E ela, no livro, fala muito sobre essa trajetória dela, sobre esse processo que ela foi se encontrando como artista, entendendo e desentendendo também, que muitas vezes nem os próprios artistas se entendem e tá tudo bem. Esse livro é de uma sensibilidade incrível, a narrativa da Patti é a Patti, então, né, não espere nada que não seja a Patti. Esse livro eu li ele também algumas vezes e eu vou ler um trecho dele pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Eu sou a pessoa que grifa, que marca, que dobra a página. Antes eu era muito preciosista com livros. Hoje em dia eu sou meio transgressora. Eu marco, eu pinto, eu bordo, eu boto folhas, Nossa, me desculpem pessoas que não são assim, mas eu hoje em dia faço orelha na página. Aqui. Ele não tinha certeza, é o Robert Mapplethorpe, ela falando sobre ele. Ele não tinha certeza se era uma pessoa boa ou não.
se era altruísta, se era demoníaco. Mas de uma coisa eu tinha certeza, era um artista e jamais pediria desculpas por isso. Tenho certeza de que enquanto descíamos a grande escadaria, eu parecia ser a mesma de sempre, uma menina embasbacada de 12 anos, toda braços e pernas. Mas secretamente eu sabia que havia sido transformada, comovida pela revelação de que os seres humanos criavam arte, de que ser artista era ver o que os outros não conseguiam ver. Próximo da lista, que é o terceiro, O Caminho do Artista, da Julia Cameron. Esse livro é muito bacana e eu tenho uma lembrança um tanto triste dele, porque foi o último livro que eu comprei na Livraria Cultura antes dela fechar, declarar falência e passar por todos os processos pelos quais ela tem passado até hoje. Mas quando ela era a Livraria Cultura, de fato, que nós podíamos ir lá, a curadoria de livros era incrível, e sentar naquele espaço assim, não sei se vocês já conheceram a Livraria Cultura, mas era incrível. E esse foi o último livro que eu comprei lá, então ele tem um valor afetivo a mais pra mim. E esse livro é um livro de atividades, assim, não atividades tipo Bobbie Goods, mas ele é um livro em que a autora ela te conduz. Então, ela é um livro que ajuda para quem tá com algum tipo de bloqueio criativo, tá procurando novas maneiras de tentar se expressar ou simplesmente criar uma rotina diferente de criação. Esse livro é muito bacana porque através dos capítulos ela vai propondo atividades para você e aí você só pode chegar no próximo capítulo quando você completa a atividade. Então, é um livro que você demora para ler um pouquinho até você concluir as atividades para ir seguindo, mas é muito bacana. E o que mais ficou desse livro para mim foi o hábito das páginas matinais que ela propõe, que é você diariamente durante as manhãs, durante as manhãs, mas aí a gente vai adaptando para nossa realidade, né? Porque não é toda manhã que a gente pode simplesmente despertar, linda, leve, solta, ir lá, pegar a xícara de café, pegar o livro, pegar o diário e ir lá escrever 3 páginas. Não é bem assim. Mas a proposta de você se colocar na necessidade ou nesse compromisso consigo mesmo de sentar sua bundinha e escrever 3 páginas todo santo dia, não importa o horário, já é algo revolucionário, que eu acredito que fez muita diferença pra mim e eu tento aplicar até hoje, desde que eu li esse livro. E realmente saem coisas de você que você nem sabe que existia, e isso é o mais legal da escrita, né? Então esse livro é muito bom. Não se aplica só à escrita, para qualquer coisa que você quiser, mas através da escrita você pode trazer coisas para o seu universo, que seja da música, da dança, da pintura, do desenho, da tatu, que você achar. Próximo livro. Esse é um dos meus queridinhos. Na verdade todos, né? Mas esse aqui é o meu queridinho atual, eu acho. Talvez. É o Ato Criativo, uma Forma de Ser, do Rick Rubin. Esse cara, já começa por ele, né? Que ele é uma pessoa inspiradora. Ele é uma figura, assim, a figura dele é peculiar. Ele é não sei se vocês já viram ele, mas depois dá uma pesquisada. Ele tem uma barbona, assim, e ele é todo meio Papai Noel de férias, vibes, sabe? Mas ele é muito legal. Tem uma entrevista até com o Paul McCartney que a gente estava assistindo esses dias, dele entrevistando o Paul McCartney, incrível. Ele é produtor musical, produziu vários artistas muito conhecidos, então é bem bacana, ele tem uma vivência artística muito legal e uma visão também sobre a arte. Então, nesse livro, ele fala sobre, não são conselhos exatamente, mas é sobre o fazer artístico, e ele aborda os processos do fazer artístico. E o que mais me tocou assim nesse livro, pelo menos na minha experiência como artista, muitas vezes a gente não se permite ser ou viver algumas coisas com vergonha ou não se sentindo digno o suficiente. Tipo, eu não vou fazer isso porque eu não sou artista. Eu não mereço tal coisa porque eu não sou artista de verdade. Mas nesse livro ele coloca as coisas de uma forma gentil e que você
toma aquilo pra você de tipo, tá, ele falou isso realmente, faz sentido, vou fazer. Então é bem bacana. Me ajudou bastante a destravar coisas que eu tinha muito fechadas, assim, sobre conceitos mesmo, sobre preconceitos meus comigo mesma. Então, esse livro foi bem legal. Eu releio ele sempre também. E dos trechos que eu mais gosto, que inclusive eu estou usando esse livro no meu TCC também, que eu tenho que terminar. Eu tinha que estar terminando o TCC, mas estou aqui gravando o vídeo para vocês, olha só. Eu tenho que terminar até o fim do mês. Me desejem sorte, beijos, arco-íris, alegria, boas vibrações, porque tá osso. Vou ler um trecho do livro para vocês. Viver como artista é uma prática. Você se engaja nela ou não? Não faz sentido dizer que você não é bom nisso. É como dizer, não sou bom em ser monge. Você vive como um monge ou não? Tendemos a pensar na obra do artista como produto. A obra real do artista é um modo de estar no mundo. Quando eu li isso aqui, minha cabeça explodiu. Porque eu fiquei tipo, é isso, cara. Porque muitas vezes a gente fica tentando se auto-rotular e se auto-intitular como artista por coisas que a gente faz, pelo desenho mais bonito, pelo número de likes, pelo sei lá o quê. Mas não, o real modo da gente ser um artista é a forma como a gente leva a vida, a forma como a gente enxerga as coisas, que é única, que é só nosso, o nosso olhar é só nosso. Então, ler isso dessa maneira, pra mim, foi um divisor de águas na minha vida. E aí, desde então, eu comecei a assumir que eu sou artista, mesmo não sendo a melhor, a mais genial, a sei lá o que mais, mas eu sou artista. Então, esse livro me ajudou nisso, nesse trajeto. O sol foi embora! Yeah! O próximo livro da lista tá acabando. Mas espero que vocês estejam gostando. O próximo livro é esse aqui, A História da Arte do Gombrich, E.H. Gombrich. Oh my god. Esse livro é muito legal pra você saber a história da arte, principalmente pra quem tá... Eu acho que esse livro é bem recomendado, né? Pra quem tá em formações artísticas, me recomendaram ele na faculdade. Mas quando eu li eu gostei bastante, ele é bem didático, fala sobre os períodos artísticos, vai destrinchando um pouco, não é a coisa mais completa do universo, é uma pincelada sobre os períodos artísticos mais que a gente conhece um pouco mais. Não aborda todos, porque tem muita coisa, mas ele é bacana. Aí eu peguei essa edição de bolso que estava em promoção na época que eu comprei, não lembro onde, me desculpem. E aí essa edição de bolso é bacana porque ela é menorzinha, né? E mais barata também. E tem o começo, que é o texto, e depois se divide nas imagens. E aí é bacana e não bacana ao mesmo tempo, porque assim, você tá lendo lá sobre, sei lá, Arte Nouveau. Aí tem lá o período da Arte Nouveau, fala, escreve tudo, só que aí você tem que ir lá no fim do livro e olhar as obras da Arte Nouveau, se você quiser ver simultaneamente as coisas. Então esse é o único problema e solução também do livro, porque não dá pra você, tipo, levar no metrô um bagulho enorme pra ler, né? Enfim. Outro livro que eu tenho para recomendar é esse aqui, que é escrito sobre metafísica e arte, do Fernando Pessoa. Essa editora aqui, que é a editora da UFMG, fez tipo um compilado de textos do Fernando Pessoa, onde ele discutia sobre arte e metafísica. Então, você já imagina o nível do livro, assim, de quebrar a cabeça, mesmo sendo dessa finura aqui, o negócio é louco. Mas muito legal, muito legal. Isso aqui é para quem quer se aprofundar um pouco mais sobre a compreensão da arte, sobre quem quer pirar um pouquinho mais, quem quer fritar um pouquinho mais a cabeça. Esse aqui é muito bom. Também tô usando no meu TCC, Deus me ajude. E por último, mas não menos importante, é o livro que eu estou lendo, ainda não terminei ele, mas eu gostaria de recomendar porque eu tenho gostado bastante.
Comecei a ler ele... vou falar o nome, né, antes, né, de começar a contar a história sobre ele. É O Gesto Inacabado, da Cecília Almeida Salles. Eu tenho ele no PDF. Inclusive, comenta aqui, se você quer o PDF, eu mando pra você o link. Esse livro, quando eu comecei a ler, no início, eu tenho um certo preconceito, vou confessar, é isso. Tenho um certo preconceito com coisas que começam a querer sintetizar demais ou destrinchar demais processos artísticos, que muitas vezes eu acho que são muito subjetivos. E aí me incomoda quando eu leio textos que eles fazem isso e deixam o processo artístico como se fosse uma receita de bolo, que não é, bem de longe. E aí eu comecei a ler meio com essa pulguinha atrás da orelha, pensando, meu Deus, mais uma receita de bolo que eu vou querer morrer no meio do livro. Mas não, é um livro incrível, paguei minha língua com gosto. E é um livro que fala também sobre o processo artístico, sobre o fazer artístico, sobre as etapas de desenvolvimento. E ela fala de uma maneira tão sensível e tão bonita e traz muitas referências e muitas citações e muitas coisas de muitos artistas. Então é uma coisa muito rica. Ela traz Picasso, aí traz uma citação do Banks, e aí traz gente do cinema, aí traz gente da escrita e gente da pintura, e ela vai colocando o fazer artístico sobre a perspectiva dessas pessoas, e ela vai destrinchando o fazer, as etapas, com os escritos dessas pessoas. Então é muito legal. Ainda não concluí, mas já recomendo fortemente. E esse livro, quem me recomendou, por isso que eu também estou recomendando, foi o meu orientador da pós-graduação, que ele falou: seu TCC sobre isso, vai e leia esse aqui, que esse aqui vai te encaminhar para algum lugar. E realmente é muito legal. E aí foram esses todos os livritos que eu queria indicar para vocês, mostrar para vocês. Adoro ler. Como vocês podem ver, nossa estante de livros é bem repleta de várias coisinhas. Leitura sempre foi uma das coisas que mais me trouxe prazer na vida, além da arte, e leituras sobre arte, leituras que ajudam artistas. Acho que eu sempre busquei isso, e quando eu fui descobrindo essas pérolas, esses tesouros, eu gostaria de compartilhar também eles, para não ficar só comigo. E é isso! Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, comentem. Se quiserem o PDF, mandem aqui pra mim também o PDF do livro da Cecília, que é muito bom, O Gesto Inacabado. E ficamos por aqui por hoje. Um beijo, até o próximo. Lá vem. Eu não vou falar isso, na verdade. Corta.